Olá, bem-vindos e bem-vindas à terceira e penúltima aula da Semana Viver de Arte. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Flávio Nardelli, artista e produtor cultural desde 2004, fundador da Arte em Curso e criador do método Viver de Arte. Oi, gente, eu vim do futuro para interromper o Flávio porque eu preciso dar alguns avisos para vocês. Eu vou aparecer algumas vezes na aula de hoje para isso. A primeira coisa que eu quero falar é a seguinte: a Lei Rouanet encerra inscrições dia 30 de novembro agora, mas ainda dá tempo. Se você quiser aprovar o seu projeto esse ano e deixar ele apto para captar patrocínio ainda esse ano, aproveitando a melhor época da captação, que é justamente a segunda quinzena de dezembro, a sua solução para isso está neste vídeo. Então eu te peço para ficar bem atento, tomar nota de tudo e assistir até o final. Abraço e daqui a pouco eu volto. Algumas pessoas estão me perguntando por que não me acham nas redes sociais. É que meu nome artístico é Flávio Delli. Isso porque naquela época do crime da família Nardoni, as pessoas confundiam muito meu sobrenome com o deles. Então eu troquei de nome artístico. É Flávio Delli. O método Viver de Arte, começando, que eu vim explicando para vocês durante essa semana, ele mostra justamente que existe uma única maneira hoje no Brasil para você alavancar sua carreira ou projeto artístico sem depender da sorte ou de um investidor milionário. Ensina a rota, o passo a passo para você aproveitar essa oportunidade de se tornar o seu próprio investidor, tomar as rédeas da sua carreira. Nessa aula, eu vou explicar os critérios que você tem que seguir para ser aprovado na maior lei de incentivo à cultura do país, a Lei Rouanet, e vou listar várias contrapartidas que você pode dar para o seu patrocinador. Só recapitulando, na primeira aula eu expliquei como funciona o mecanismo da grande oportunidade, que são as leis de incentivo no Brasil, somadas à nossa capacidade da arte em si de gerar valor para as empresas. E mostrei por A mais B que se você dominar a técnica de aprovação de projetos e aprender a falar a língua das empresas na hora de captar, você vai gerar tanto valor para elas e sem risco que você vai escolher os seus patrocinadores. Já na segunda aula, eu expliquei como pessoas comuns, não famosas, estão aplicando o método Viver de Arte e captando múltiplos 6 e 7 dígitos, ou seja, de R$200 mil a mais de R$1 milhão, aproveitando-se dessa grande oportunidade, das leis de incentivo e do conhecimento correto de captar. Eu mostrei também por que pessoas famosas estão fora desse mercado e também falei sobre a captação via pessoa física, ou seja, captar com seus amigos, seu círculo social, sem onerar eles em um centavo. Então, se você não viu a aula 1 e 2, pausa um pouquinho, clica aqui embaixo para assistir, porque o conteúdo dela literalmente vai mudar a forma como você planeja a sua carreira. Queria aproveitar para agradecer as centenas de comentários de artistas e produtores do Brasil todo, deixados na aula 1 e na aula 2. Foram mais de 200 comentários só aqui na página, com dúvidas sobre o nosso conteúdo, mostrando os projetos deles. Fiz o máximo para responder todo mundo, então muito legal esse engajamento aí da classe artística com o tema. Se eu não te respondi ou você não deixou sua pergunta, deixa aqui que eu vou tentar responder a todos os comentários desse vídeo até o fim da Semana Viver de Arte. E na aula passada eu mencionei uma solução completa que eu desenvolvi para quem quisesse se aprofundar no método Viver de Arte, ou seja, aprender a dominar a técnica de elaboração de projetos que aprovam, mas absorver as técnicas corretas de captação, que falem a língua das empresas para captar patrocínios. Pois na aula de hoje eu vou te dar uma amostra do que é essa minha solução completa, que eu batizei de Curso Viver de Arte. O curso é dividido em 2 módulos e um bônus. No primeiro módulo eu vou te ensinar como aprovar projetos nas leis de incentivo. E as leis de incentivo, como a Lei Rouanet, possuem critérios objetivos para aprovação, ou seja, elas não discriminam o tema da sua obra de arte, apenas julgam se você cumpriu os objetivos e os critérios. Então, no módulo 1, eu discuto os critérios de aprovação e como se enquadrar neles. Lembrando que ter um projeto aprovado nas leis de incentivo é o primeiro marco que você tem que percorrer e cruzar para realizar seu projeto e alavancar sua carreira sendo muito bem pago pela sua arte. Viver de arte, literalmente. Porque é só assim que você consegue tirar o risco das empresas ao te patrocinar, uma vez que uma empresa abate 100% do valor doado para um projeto aprovado em uma lei de incentivo, saindo, ou seja, de graça para a empresa. Um exemplo de uma aula do método Viver de Arte é a aula que eu falo sobre os critérios para ser aprovado na Lei Rouanet. Eu vou antecipar essa aula aqui listando os 10 principais critérios de aprovação dessa lei. Critério número 1. Obedecer o artigo 1 da Lei Rouanet, a Lei 8.313.
que diz que a lei vai aprovar projetos que tenham finalidade artística, ou seja, não tenham outra finalidade que não a arte em si. No artigo 1 tem várias finalidades que a lei apoia e você tem que colocar a finalidade que se enquadra no seu projeto na sua justificativa. Por exemplo, lá diz a seguinte finalidade: a lei quer desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores de outros povos ou nações. Então, se eu estou trazendo uma exposição de Salvador Dalí para o Brasil, por exemplo, eu acrescento essa finalidade ao meu projeto, na justificativa, que o meu projeto tem essa finalidade, visto que ele traz um artista espanhol para expor no Brasil. Critério número 2. O artigo 3 da mesma Lei 8.313 lista os formatos que podem ser apoiados pela Lei Rouanet. Isso a gente coloca no campo objetivo do nosso projeto. Por exemplo, concessão de bolsas de estudo, concessão de prêmios a criadores, artistas e técnicos de artes cênicas, musicais, concursos e festivais realizados pelo Brasil, cursos de caráter cultural ou artístico, produção de discos, vídeos, obras cinematográficas de curtas e médias metragens, filmes documentais, preservação de acervo cinematográfico, distribuição cinematográfica, edição de obras relativas às ciências humanas, letras e artes, ou seja, livros, né, nesse caso, a realização de exposições, festivais de arte, espetáculos de artes cênicas, de música e de folclore, também está lá em um dos objetivos do artigo 3 da lei. Preservação e construção de museus, bibliotecas, arquivos e outras organizações culturais, bem como de suas coleções ou acervos. Restauração de obra de arte, proteção do folclore, do artesanato e das tradições populares. E ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas relevantes pelo Ministro de Estado da Cultura, que agora, na verdade, é o secretário. Por exemplo, algumas modalidades que não entraram aí, mas que são aprovadas pela lei, são moda, games, design, gastronomia, desde que seja com comidas que são tombadas pelo patrimônio cultural. Critério número 3 da lei é a documentação. Os documentos obrigatórios são portfólio com sua atuação cultural, salvo seu primeiro projeto. Se for seu primeiro projeto, você não precisa ter nem experiência cultural. Se você for pessoa física, CPF, currículo e RG. Pessoa jurídica precisa de CNPJ, contrato social ou estatuto social e ata da eleição da diretoria, no caso se for ONG. E cada área cultural tem seus documentos obrigatórios. Por exemplo, exposição, você precisa apresentar uma proposta museográfica. O filme tem que ter o roteiro registrado na Biblioteca Nacional. Se você for dar cursos culturais, você tem que colocar o plano pedagógico desses cursos culturais. Isso tudo está lá no anexo 3 da Instrução Normativa de 2019 da Lei Rouanet. Critério número 4. Se você não responder às diligências no prazo, o seu projeto é arquivado. Por exemplo, eles mandam 5 perguntas, você responde 4. Ao invés deles te responderem de novo, eles arquivam seu projeto, você tem que recursar. Critério número 5. Seu projeto tem que ter um produto cultural resultante que permita o acesso do público brasileiro. Então você não pode pedir recursos para construir um estúdio porque o público não terá acesso, ou para fazer uma exposição privada em uma casa, por exemplo, sem abertura de ingressos. Se você for fazer um espetáculo no exterior, ele também tem que acontecer no Brasil. Repare que dar acesso não significa ser de graça. Você pode cobrar ingresso, só precisa ser acessível ao público que quiser frequentar o seu produto cultural resultante. Critério número 6. Se 50% do seu orçamento for cortado, seu projeto é reprovado. Então não coloque uma grande rubrica, porque se eles cortam essa única rubrica, seu projeto corre risco. Critério número 7. Não pode ter um objetivo evangelizador, mesmo que ele atenda ao artigo 1 e ao artigo 3 da Lei Rouanet e tenha uma finalidade artística. Você pode contar em um livro a história de religiões africanas, por exemplo, mas esse livro ele não pode ter a intenção de converter as pessoas para aquela religião. Critério número 8. Projetos com objeto e cronogramas similares a outros projetos serão reprovados. Critério número 9. A gente não pode prever gastos com despesas vedadas pela instrução normativa. Está lá no artigo 17. Por exemplo, é vedada a realização de despesas a título de elaboração de projeto cultural, em benefício de agente público ou político. Funcionário público não pode receber, mas pode participar do projeto como artista ou proponente e pode ganhar depois com a bilheteria. Com buffets não pode gastar, recepções, festas, mas você pode prever, por exemplo, a alimentação da equipe, como num filme. Você pode comprar passagens aéreas, mas elas não podem ser em classe executiva. Critério número 10. Seu projeto tem que ser inscrito com no mínimo 90 dias de antecipação da realização do objeto em si. Além disso, gente, no curso Viver de Arte,
eu ensino o seguinte: a inscrever seu projeto no Salic, o sistema virtual do Minc, como escrever sua justificativa, seus objetivos, como elaborar o cronograma do seu projeto, como montar o seu orçamento rubrica por rubrica da pré-produção, da pós-produção, da produção. Mostro em quais rubricas o proponente pode receber para que você possa receber até 50% de todo o valor que você captar como remuneração para o seu trabalho. Mostro como montar sua ficha técnica e uma coisa muito importante, como manter a coerência entre ficha técnica, orçamento e cronograma, que é um pilar muito importante da elaboração de um projeto cultural. Te ensino a preencher as medidas de democratização de acesso, as medidas de acessibilidade, o plano de distribuição do seu projeto cultural e a documentação específica do seu projeto, dependendo de cada área cultural. Eu falo de cada área especificamente. É uma aula para cada tópico desses, para deixar ao alcance de todos aprovar um projeto na Lei Rouanet. Seguindo os critérios e elaborando corretamente, seu projeto será aprovado pela Secretaria de Cultura. E esse é o primeiro marco para você atingir o objetivo de viver de arte. É o marco de tirar o risco das empresas ao te patrocinar. Depois nós temos um módulo especial só para escrever projetos para ganhar editais de cultura, que é uma outra maneira de captar recurso. E quem me conhece sabe que eu indico atirar para todos os lados, estar em todas as leis de incentivo, estaduais, federais, municipais, tentar os editais de fomento direto, a captação pessoa física, tudo para que o poder da probabilidade jogue a seu favor. Um detalhe para quem é músico ou produtor de eventos musicais: na Lei Rouanet, a música cantada não permite cair no artigo 18, ou seja, não permite que a música ofereça 100% de abatimento fiscal ao patrocinador. Ela cai no artigo 26 da lei. Mas existem maneiras para a gente conseguir inserir a música cantada no artigo 18 e oferecer os 100% de abatimento fiscal aos patrocinadores. E tem uma aula lá em que eu vou ensinar como músicos e produtores de eventos musicais podem enquadrar seus projetos no artigo 18, ou seja, 100% de abatimento fiscal em qualquer lei de incentivo. Já no módulo 2, eu ensino o segundo marco, que é toda a parte de captação de patrocínio via leis de incentivo, te ensinando a usar a língua das empresas. Esse módulo foi baseado nos meus 15 anos de experiência captando, nos insights que eu ganho captando no campo de batalha, indo a reuniões de patrocínio toda semana até hoje. Inclusive, hoje eu fui a uma reunião de patrocínio para completar a captação do meu festival Mova. Eu até publiquei lá no nosso grupo de Telegram como foi a reunião. E no conteúdo que eu comecei a me aprofundar após me tornar participante da conferência IEG, a maior conferência do mundo sobre patrocínios que acontece em Chicago, e que eu venho estudando até hoje. Esse módulo é o diferencial que poucas pessoas conhecem na jornada para se viver de arte. Gerando resultado para as empresas, você vai obter o apoio de quem tem os recursos financeiros no país, as médias e as grandes empresas. Afinal, você vai oferecer para eles lucro e redução de custos a risco zero. Tudo com a sua arte. Não importa se você é pessoa jurídica ou física, isso não faz a menor diferença na hora de captar. As empresas nem ficam sabendo se seu projeto está em nome de pessoa física ou jurídica. Por quase 15 anos eu captei como pessoa física e não tive problema nenhum. Aprender o potencial que a sua arte tem de dar retorno aos empresários é o marco fundamental para alavancar seu evento cultural e sua carreira artística. Em um dos capítulos desse módulo, eu listo e discuto quais contrapartidas podemos oferecer às empresas. Eu vou dar uma olhada junto com você nessa lista agora. Muita gente acha que projetos artísticos não podem dar muito retorno às empresas. Olá pessoal, apareci aqui, vim aqui do futuro para dar um recado para o Flávio e para vocês que estão assistindo. Muita gente perguntou para a gente se projetos de livro, de artes visuais, têm condição de dar contrapartidas para os patrocinadores. E o fato é que agora, no curso Viver de Arte, a gente vai ter um módulo para cada um dos produtos culturais. Então, se você tem livro, né, você é um escritor, a gente vai ter um módulo só com ideias de contrapartidas para livros. Se você é pintor, fotógrafo, a gente vai ter um módulo só para contrapartidas de exposição de artes visuais. Se você é de games, arquitetura, enfim, qualquer que seja a sua área cultural. Então, cinema também tem muita coisa para oferecer, além, é claro, de música, teatro, que eu já falei um pouco antes aqui na Semana Viver de Arte. Então, vim aqui do futuro só para atualizar vocês a respeito desse novo módulo do curso Viver de Arte. De volta para o Flávio. Inclusive, os empresários acham que esse retorno se resume à logomarca na divulgação e não julgam isso satisfatório. Então, cabe a nós mostrar que temos, com a nossa arte, muito mais resultados para gerar para eles. Como, por exemplo, logomarca na divulgação, mas frisar o alcance disso. Porque 20% do valor que a gente capta, a gente pode investir em divulgação. Então, eu sempre coloco nos meus projetos que todos esses 20%, por exemplo,
200 mil num projeto de 1 milhão vão ser investidos em divulgação. A logomarca pode ir na decoração do seu evento, por exemplo. Você pode dar convites, 10% dos convites ou exemplares do seu produto cultural podem ir para as empresas. Você pode ajudar eles a atingir as metas de responsabilidade social, porque 20% dos convites podem ser destinados, têm que ser destinados a empresas a pessoas de baixa renda. E as empresas podem indicar as instituições de caridade que elas já ajudam e divulgar isso para o grande público. Você pode criar um camarote para a empresa fazer relacionamento com os clientes, com os próprios colaboradores. Você pode colocar um vídeo contando a história da empresa no seu evento, que é um espaço que ela vai ter que ela não tem na TV, porque é um espaço muito maior do que os 15 segundos que ela pode comprar na TV. Você pode criar ativações de marca, que são experiências de marca, para ativar aquela marca na cabeça do espectador. Você pode dar para a empresa naming rights, que são nada mais, nada menos do que o nome da empresa vinculado ao seu evento. Ou se você não quer dar para o evento, você pode dar para um palco, para um setor, para um prêmio do seu festival, do seu evento, da sua exposição, da sua obra artística. Você pode propor para eles degustar o produto deles, um novo produto, digamos, dentro do seu evento, com um público qualificado. Ou seja, quem participar da experiência de marca ganha um produto e depois responde uma pesquisa sobre esse produto. Isso é muito valioso. A própria empresa ela pode usar o seu evento para fazer pesquisas de marca e de novos produtos. Ela pode usar o seu evento para aumentar as vendas, se você, por exemplo, vincular quem comprar X reais do patrocinador de um supermercado, por exemplo, ganha ingresso para o seu festival, para o seu evento. Você pode promover vendas dos produtos da empresa no seu evento, se for cerveja, comida, camisetas, enfim, pode ter uma lojinha lá. Você pode ajudar a empresa a produzir conteúdo online autêntico e compartilhável para fins de engajamento. Por exemplo, o pessoal das artes visuais tem conteúdo que eles chamam de instagramável. Isso as empresas querem publicar nas próprias redes sociais, mostrando que estão patrocinando aquele projeto. Aquilo já é instagramável, compartilhável, e aí ela ganha alcance e engajamento com isso, que as empresas não conseguem ter isso. Isso é uma dificuldade muito grande delas, ter o engajamento, já que posts vendendo produtos simplesmente não tem engajamento nenhum. Você pode oferecer um ensaio privado do seu festival, do seu show, do seu espetáculo, ou uma visita privada para os funcionários das empresas. Você pode colocar um merchandising, um product placement dentro do seu objeto artístico e cultural. Você pode fazer uma obra de arte feita sob medida para a empresa, um live painting, por exemplo. Você pode utilizar a imagem do artista ou do evento pela empresa, o artista indicar a empresa e transferir os próprios valores para ela. Você pode colocar artistas em ações promocionais da empresa patrocinadora. Você pode, inclusive, pela Lei Rouanet, gente, comprar com recursos captados coisas do seu patrocinador que vão ser necessárias para realizar o evento. Então, por exemplo, uma vez eu fui numa empresa de segurança e eu ofereci para eles comprar deles a segurança que vai fazer o meu evento com o recurso patrocinado. Ou seja, eles não gastariam nada e ainda teriam lucro. Então, essa é a lista de contrapartidas. Além disso, no curso Viver de Arte, eu falo com detalhe como desenvolver cada uma dessas contrapartidas, uma aula para cada contrapartida, com exemplos, e eu dou uma lista de ideias de contrapartidas para cada área cultural. Música, artes cênicas, artes visuais, cinema, literatura, games, fotografia, patrimônio cultural e outros. Mostro uma aula só sobre como montar sua apresentação de patrocínio página por página, personalizando rapidamente a apresentação de acordo com o patrocinador. Eu explico o que é o marketing 3.0 e por que o patrocínio cultural é a melhor estratégia para as empresas aproveitarem essa nova era do marketing. Eu mostro como conciliar a carreira de artista e de captador de patrocínio, como eu falei na aula 2. Se eu fosse escolher apenas uma função hoje para dividir com minha arte, era a de captação, porque ela me dá o controle da minha carreira, me possibilita contratar o restante dos profissionais. Eu mostro como com 2 horas por dia e um plano de ação, você conseguirá seu patrocínio desde que mantenha consistência ao longo dos meses. Falo quais são as melhores épocas para captar. Mostro o que é o ROO, uma metodologia que eu trouxe de Chicago e que dá retorno ao patrocinador, é uma forma de mensurar o retorno do patrocínio por objetivos, em que a nossa arte ativa os objetivos do patrocinador um por um. Compartilho pesquisas atualizadas em que empresários respondem quais as contrapartidas que eles mais valorizam em um pedido de patrocínio.
Tem um módulo detalhado só sobre como fazer a captação pessoa física, como explicar para os seus amigos o abatimento fiscal que eles vão ter ao doar para o seu projeto, garantindo que eles não vão ter risco nenhum. Tudo vai ser revertido no imposto de renda, mostrando que eles ainda podem ter retorno, se eles tiverem restituição, o retorno vem corrigido pela taxa Selic e eles ainda podem ter as contrapartidas que você pode oferecer para eles. Nesse módulo eu compartilho a minha experiência captando R$80 mil só em dezembro de 2019. Eu mostro passo a passo do que eu fiz para você implementar também. Tem uma aula só sobre técnicas de abordagem para as empresas, o que falar no telefone, com qual departamento entrar em contato, como se portar nas reuniões de patrocínio, técnica de vendas. Mostro também um comparativo de como era a captação de patrocínios antigamente e como ela deve ser feita hoje, que são as tendências atuais. Enfim, nesse curso eu literalmente compartilho 15 anos de experiência e estudos com vocês, passo a passo, do absoluto zero, até você realizar o sonho de viver da sua arte, investir e alavancar sua carreira, ser bem pago, sem mistério nem enrolação, direto ao ponto. Muita gente esses dias da Semana Viver de Arte me perguntou se a Arte em Curso capta ou elabora projetos que queria contratar a gente. O fato é que a gente presta esses serviços, mas para garantir a qualidade deles, a gente está com vagas esgotadas, sem previsão de abertura. Mas eu sempre digo que até para quem contrata um captador de recursos, é importante você também entender com profundidade a captação, para poder participar da estratégia de captação, do plano de ação, sugerir empresas que tenham sinergia com o seu projeto, para ir a reuniões de patrocínio com o captador, saber o que falar, e você que tem o brilho nos olhos do seu projeto, que é muito importante, para você poder cobrar o captador e poder captar também e aumentar as chances, lembrando sempre do poder da probabilidade. Além disso, muitos captadores do mercado não têm acesso a esse conteúdo aprofundado do método Viver de Arte. Alguns simplesmente disparam um projeto feito pelo cliente sem foco em contrapartidas para um número X de empresas e esperam que alguma dê um retorno. Então eu sempre indico isso para você ter o comando sobre a sua carreira e você se tornar um investidor de si mesmo. Além disso, você pode contratar um captador do mercado, mas o custo não vai ser menos do que R$4 mil só para começar, com o risco de não captar, o risco é todo seu. Da mesma forma, uma empresa para elaborar seus projetos culturais cobra no mínimo R$3 mil pelo projeto mais básico. Você com certeza já investiu muito dinheiro na sua arte, gastou muito tempo, dinheiro e o retorno tende a ser pequeno, um trabalho de formiguinha sem resultados concretos. É frustrante ver a nossa carreira como produtores e artistas estagnada, sem o alcance de público que ela merece, e ainda sendo pouco ou nada remunerado por isso, tomando inclusive alguns prejuízos no meio do caminho. Isso nos obriga, inclusive, a ter outros empregos ou trabalhar com o que a gente não gosta. No longo prazo, em um universo de 5 anos, o resultado pode chegar até mesmo a parar de fazer arte. Com o curso de Viver de Arte, a ideia é que você não faça mais projetos não captados. Seus passos vão ser maiores, os resultados virão mais rápidos, a divulgação vai ser massiva e você vai ver finalmente um crescimento real na sua carreira. Como vocês viram, é possível nos exemplos que eu dei. A ideia é te capacitar para você também conquistar múltiplos 6 e 7 dígitos de captação, ou seja, de R$200 mil a mais de R$1 milhão para os seus projetos. Foi o que aconteceu com o casal Flávia e Jefferson, artistas de circo, fundadores do projeto Especialistas da Alegria, que já captaram mais de R$600 mil com a ajuda da Arte em Curso. Ouçam com atenção o depoimento deles. Olá pessoal, eu sou a Flávia. Eu sou o Jefferson, nós somos do projeto Especialistas da Alegria. É um grupo de palhaços voluntários que atua aqui em Curitiba, no Hospital Oncológico para pacientes adultos desde 2012. Durante 5 anos, o nosso projeto sobreviveu com recursos próprios. E aí, numa pesquisa na internet, nós encontramos a Arte em Curso, né? Conversamos com o Flávio. E aí, nós despontamos esse horizonte da Lei Rouanet. Foi então que nós tivemos o nosso primeiro projeto aprovado com eles, no valor de R$200 mil. Nós captamos 100% desse valor. Mas as dicas do Flávio foram valiosíssimas para que a gente conseguisse correr atrás desses patrocínios. Nós aprovamos um novo projeto no valor de R$500 mil. Hoje também estamos executando esse projeto com 100% do valor captado. E temos mais 2 projetos já aprovados para os próximos anos também pela Arte em Curso. Para quem não sabia por onde começar, né, já estamos para o 4º projeto, mas a gente deve muita gratidão ao Arte em Curso e ao Flávio, as dicas do Flávio. Então bebam de tudo que ele está falando, porque não vai ser em vão. Né? Assim, o cara tem anos de experiência. Então, Flávio, aqui publicamente agradeço a você, a Arte em Curso,
porque vocês marcaram uma trajetória para nós. O curso Viver de Arte é sensacional. Ele realmente nos ajuda a entender como viver da arte, então é fundamental. E a gente pode dizer que o projeto ele marca com antes e depois da Arte em Curso. Então, muito obrigado, gratidão, e essa parceria vai seguir por muitos e muitos anos, se depender de nós. Valeu, obrigado. Obrigada. O propósito da Arte em Curso e o meu propósito é de fato contribuir para o desenvolvimento artístico do país, para o empoderamento do artista, divulgando o meio que eu usei e uso para isso. É isso que me deixa satisfeito atualmente, porque depois de tantos pedidos e comentários, me caiu a ficha de que é aí que eu mais posso contribuir para a cultura do meu país. Por isso eu vou finalmente anunciar para vocês que iremos abrir novas vagas para o curso completo Viver de Arte. Segunda-feira, dia 26 de outubro, 9 da manhã, nós vamos abrir vagas para o nosso curso online pago Viver de Arte. Será 100% online, ou seja, você vai poder ver e rever no seu tempo, no lugar que você quiser, pelo telefone, tablet, computador ou TV. O objetivo do curso não é apenas que você assista às aulas, mas que você obtenha resultados e passe a aprovar seus projetos e captar seus patrocínios, viver de arte e alavancar sua carreira. Por isso, nossas vagas são limitadas. Nós queremos prestar suporte durante a sua caminhada e teremos um número limitado de pessoas para prestar esse suporte. Para você ter uma ideia, o curso contará com um webinário, uma live, a cada 15 dias comigo, em que eu vou responder as suas dúvidas ao vivo, compartilhar os meus insights de captação e elaboração, e esses webinários vão ficar disponíveis na plataforma para quem não conseguiu assistir ao vivo. Tudo porque eu quero te capacitar para você chegar ao seu objetivo, seu primeiro projeto captado, você recebendo bem pela sua arte. Quanto mais pessoas captando e realizando seus sonhos por meio desse método, mais satisfeito eu e minha equipe vamos ficar. Esse é o nosso objetivo desde que eu criei o método Viver de Arte. Nós já aprovamos mais de 1000 projetos em 5 anos de Arte em Curso. E você não terá que passar por toda a nossa trajetória de 15 anos para adquirir a experiência necessária para aprovar o seu projeto. Eu vou passar o passo a passo mastigado rumo à aprovação. E essa será uma etapa que será vencida, o primeiro marco rumo a Viver de Arte. Da mesma forma com a captação, você contará com o meu suporte e o suporte da minha equipe para responder todas as dúvidas. E os webinários, eles serão uma oportunidade da gente ter contato ao vivo, de eu tirar suas dúvidas em tempo real, sobre contrapartidas, apresentações de patrocínio, abordagem das empresas, entre outros. Eu vou literalmente te poupar 15 anos, te dar os meus 15 anos de experiência condensados nesse curso online. Vou transferir todo o meu conhecimento para você, pois o meu propósito é de fato que você possa viver do seu propósito, da sua arte. E agora o bônus. Uma das partes mais difíceis da captação é a parte de conseguir descobrir quais empresas podem patrocinar você via Lei Rouanet e os contatos delas. No curso Viver de Arte, nós temos a nossa lista de captação, com todas as 15.000 empresas que já patrocinaram via Lei Rouanet, divididas por estados, e mais de 1.000 delas com os contatos atualizados. Eu vou compartilhar essa lista e um módulo ensinando a conseguir o contato dessas empresas que não estão lá. Olá pessoal, eu vim do futuro para atualizar a fala desse Flávio aqui e dizer que a gente contratou uma equipe aqui na Arte em Curso para coletar contatos de 1.000 empresas por mês. Então você vai ter acesso por um ano ao curso Viver de Arte e a cada mês você vai ter 1.000 empresas com contatos atualizados na plataforma. Então no total, esse curso vai te oferecer 12.000 contatos de empresas. É ou não é imperdível? De volta para o Flávio. Um abraço. Foi o que mais ajudou o Tito Livio a captar, como a gente viu na aula 2. Gente, se vocês fossem comprar essa lista na internet com contatos, isso custaria mais de R$5.000. Isso vai de bônus para os alunos que se inscreverem no curso Viver de Arte. Mas, para premiar o comprometimento daqueles que querem muito fazer o curso, que se comprometem com o resultado, essa lista vai ser um bônus exclusivo apenas para as primeiras 50 pessoas que adquirirem o curso Viver de Arte, que terá inscrições abertas nessa segunda-feira, dia 26 de outubro, às 9 da manhã. Além disso, para quem adquirir o curso Viver de Arte na segunda-feira e apenas na segunda-feira, eu vou dar um desconto inédito e significativo, que é uma oferta que eu nunca fiz no método Viver de Arte e eu não sei quando e se eu vou repetir. Então fica atento, as inscrições para essa turma do curso Viver de Arte ficarão abertas apenas por uma semana. Do dia 26 de outubro, segunda-feira, 9 da manhã, ao dia 3 de novembro, terça-feira, às 11h59 da noite. Se ainda surgiu alguma dúvida que você queria
tirar, eu queria que você deixasse um comentário aqui embaixo com a sua maior dúvida sobre essas 3 aulas, que eu vou responder, vou passar o fim de semana respondendo todos os comentários. Eu aproveito agora para convidar todo mundo que tem interesse no curso Viver de Arte a clicar aqui embaixo para entrar na nossa lista VIP do curso Viver de Arte. Essa lista receberá um e-mail 1 hora antes de a gente abrir as vendas, as inscrições, e terá mais chances de conseguir o bônus da lista de contato das empresas, o que facilitará muito a captação de patrocínio. Então clica aqui embaixo, deixa seu melhor e-mail, nome e telefone, que assim você se compromete com você, com a sua própria meta de viver de arte em 2020. E como sempre, para finalizar, eu vou te pedir para marcar a gente no Instagram, @arteemcurso, contando que você está assistindo a Semana Viver de Arte, e para seguir a gente no YouTube, que a gente tem vídeos e lives constantemente durante o ano inteiro lá. Oi, vim do futuro pela última vez para dar o último recado e deixar vocês finalizarem com o depoimento da Caroline Gonçalves, que é aluna Viver de Arte e esse ano captou via Lei Rouanet e também foi uma das vencedoras do edital Petrobras Cultural, captando para circular com o espetáculo de teatro no país inteiro. E ela contou com muitos conhecimentos do Viver de Arte, vou deixá-la com vocês. E também aproveitar que eu estou aqui no futuro e eu quero te dizer que você é a próxima pessoa a aprovar projetos, ganhar editais e captar recursos. Eu estou aqui, estou vendo tudo isso e quero te convidar para o seu futuro. Um abraço e até a próxima. Durante a pandemia, eu captei um projeto num edital grande, um edital nacional, que é o edital da Petrobras. E os conteúdos do Flávio, eles são muito relevantes, potentes, didáticos e fazem toda a diferença no momento da captação de recursos.